Posso usar fertilizante mineral no meu jardim onde eu tenho flores? Eu gostaria de saber se não é tóxico e qual eu poderia usar. Priscila, não tenha nenhum receio de usar o fertilizante mineral. Ele é uma fonte segura para você utilizar, ele não é tóxico, você pode ficar muito tranquila quanto a isso. A gente recomenda, às vezes, da mesma forma que você usa uma luva para manipular o solo, você também pode usar uma luva para manipular o fertilizante. Agora, qual você deve usar para as suas flores? Tem várias formulações para ser usada. Você vai em supermercado ou lojas de jardinagem, você vai encontrar vários produtos específicos para as flores. Eu tenho uma área de 300 metros quadrados aproximadamente para fazer uma horta para consumo próprio. O que você recomenda? Para você que está querendo montar uma horta numa área de aproximadamente 300 metros quadrados, o primeiro passo é realizar uma análise de solo. Vamos fazer um diagnóstico para ver como está nutricionalmente o seu solo, saber quais são os nutrientes que estão faltando, para depois nós fazermos uma recomendação. Mas antes da adubação, de colocar um fertilizante, nós devemos corrigir o pH do solo. A correção do pH é elevar o pH, porque normalmente os nossos solos são ácidos e nós vamos elevar esse pH em torno de 6 a 6,5, que é o pH onde a maior parte dos nutrientes vão estar disponíveis. Para elevar esse pH, nós vamos utilizar calcário. Após a correção do pH, o uso do fertilizante vai ter uma eficiência maior. Desta maneira, nós vamos permitir com que todo o balanço nutricional seja oferecido para a sua horta. É verdade que a monocultura estraga o solo com fertilizantes minerais? Essa pergunta ela é muito importante para que a gente desvende um pouco esse mito que existe sobre o fertilizante prejudicando o solo quando se pratica a monocultura. O fertilizante não tem nenhuma interferência na degradação do solo quando se usa monocultura. Quem faz essa degradação é a própria monocultura, a falta de rotação de culturas. Quando há a falta de rotação de culturas, nós vamos começar a ter problemas na parte física, química e biológica do solo, com aumento de pragas, com aumento de doenças, com aumento de plantas daninhas. Então o fertilizante não é aquele que está afetando o solo, mas sim a forma de manejar o solo através da monocultura. Nós temos que devolver para o solo a vida e isso é conseguido através da rotação de culturas. Como eu sei quando e quanto de fertilizante eu posso aplicar na minha horta? Essas informações estão na embalagem? A quantidade e a fase em que nós vamos aplicar os fertilizantes nas culturas, ela tem que ser feita por um engenheiro agrônomo, por um profissional da área. Vamos entender que quando nós estamos falando da quantidade de fertilizante a ser aplicada, nós temos que saber quanto que o solo tem. Quem fornece isso? Uma análise de solo. E cada cultura tem a sua exigência diferente nutricionalmente. Então nós não podemos fixar uma quantidade para todas as culturas e nem a época de aplicar para todas as culturas. Então o conhecimento de um profissional é extremamente importante para informar exatamente o momento correto de estar aplicando e a quantidade a ser aplicada. Qual a origem dos fertilizantes minerais? Os fertilizantes minerais eles têm sua origem em depósitos minerais, em rochas. São depósitos que nós encontramos na natureza. Então são moléculas naturais e não artificiais. Essas rochas são encaminhadas para a indústria para sofrer processamentos onde vão ser feitos a concentração dos nutrientes e tornar esses nutrientes mais solúveis, que quando aplicados no solo a planta tem um aproveitamento maior. Mas o importante é entender que esse fertilizante mineral vai ser melhor aproveitado pelas plantas, fornecendo assim esses nutrientes que são fundamentais para o metabolismo dessas plantas produzirem o alimento.